Se você já ficou se perguntando assim, ó, que horas que eu vou conseguir, né? Parece que às vezes a gente tá tentando fazer as coisas e que a gente não vê o progresso, a gente não vê essas coisas se concretizando, parece que a gente tá sempre numa corrida dos ratos de tentar, tentar, tentar. E existe uma grande diferença entre as pessoas que só tentam e as pessoas que realmente conseguem. E eu demorei um tempo pra conseguir realmente enxergar isso. Já tinha coisas que eu fazia, eu empreendo, pô, há 15 anos, né? Então, assim, já tinham várias coisas que eu fazia que funcionavam pra conseguir, e tinham várias outras que durante anos, por eu não saber fazer direito, brecaram o meu crescimento e me deixavam maluca, assim, sabe? De fazer zilhões de coisas, de executar um monte de coisas, de trabalhar o dia inteiro e sentir que eu não conseguia chegar no resultado, naquilo que era concreto, que eu tava sempre tentando. E aí eu quero trazer pra vocês, então, quais que são essas coisas que geram essa maior diferença entre quem tenta e quem consegue, pra você sair do grupo dos que estão tentando para o grupo dos que conseguem. Então, se você tem um negócio ou se você tá tentando algo na sua vida, esse vídeo vai ser pra você, tá? Antes de mais nada, se você não tá inscrito aqui no canal, ó, já se inscreve aqui, deixa um like. E se ao longo do conteúdo você sentir que quer comentar alguma coisa, saiba que eu leio, eu adoro ver os comentários de vocês. E se você tem algum comentário também de ideias, de temas, coisas que você gostaria que eu fizesse um vídeo sobre pra te ensinar, pode colocar aqui que a gente sempre leva as sugestões de vocês a sério. Afinal, né, eu faço esses vídeos pra quem? Pra vocês, pra ajudar vocês, tá bom? Vamos lá. O primeiro ponto, que é muito importante de você saber, é que a maioria das pessoas que tenta, são pessoas que estão normalmente desorganizadas nesse tentar. Então são pessoas que vão vivendo dia após dia, fazendo várias coisas, mas elas não param pra conseguir analisar o que elas estão fazendo, se aquilo é realmente o que elas deveriam estar fazendo pro objetivo que elas querem. Exemplo, tem gente que, pô, todo dia, eu estava até conversando com uma empresária muito incrível aqui que tem e-commerce e vende roupa. E cara, eu lembro, eu tive 14 anos, né, e-commerce. E eu lembro e olho, eu falo, nossa, quanta coisa eu fazia. Então todo dia eu, porra, eu fazia atendimento, eu tirava foto, eu gravava, eu editava, eu subia produto no site, eu olhava anúncio, eu fazia expedição, então eu, tipo, enviava, embalava pedido, fazia um monte de coisa. E eu fazia muita coisa. Então eu estava tentando fazer o meu negócio dar certo. E ele dava certo. Dentro da realidade dele, ele dava muito certo, né? Era um negócio que faturava milhões, era um negócio que nem tinha um custo muito alto, era um negócio que rodava muito bem organicamente, porque isso de anúncio eu fui fazer depois de muitos anos. Mas eu estava lá, fazia conteúdo, aprendia tudo, fazia um monte de coisa. Só que se eu parasse pra pensar, tudo bem que às vezes eu não tinha nem a cabeça pra entender o que eu entendo hoje, mas se eu parasse pra pensar, passar 2, 3 horas numa expedição enviando pedidos, não necessariamente era o que ia fazer com que eu conseguisse chegar num objetivo específico de faturamento, de crescimento do negócio, de pedidos feitos por dia, de pedidos feitos no mês. E pra isso, eu tinha que ter parado pra olhar e falar, cara, eu tô trabalhando o dia todo, beleza. Mas será que essas 3 horas da expedição não faria mais sentido contratar uma pessoa pra isso? Depois a gente contratou. Mas essa pessoa me passar relatório daquilo que saiu no dia, as peças mais estão saindo, as peças que não estão saindo, as peças que estão tendo devolução, porque no atendimento a gente tinha, né, devolução, troca e tal. E eu tenho um relatório disso, então semana a semana eu olhar, né, na estatística os produtos que mais saem, os produtos que mais estão tendo troca e devolução, porque isso não fica no site, né, no site você só vê o que foi vendido, mais troca e devolução, pra que eu conseguisse tomar decisões melhores, mas não necessariamente ficar essas 3 horas por dia, ou dedicar essas 3 horas por dia pra pensar em produtos melhores, pra pensar em conteúdos que iam atrair novos clientes. Será que não faria mais sentido isso pra chegar no meu objetivo? Então só ter sabe o burro de carga que fica só trabalhando, mas sem pensar o porquê que tá trabalhando ou determinar realmente um objetivo. Eu não tinha tanta clareza de meta. Eu não tinha clareza da meta de venda, eu não tinha uma clareza de meta, sei lá, de time ou de resultado pra cada área. E aí quando você não tem essa clareza, como que você sabe se você consegue ou não? Você nem consegue distinguir se você conseguiu algo ou não, porque você não tinha uma meta pra conseguir comparar. Você tem uma meta de faturamento, é muito fácil saber se você conseguiu ou não, só olhar e ver se você faturou aquilo. Mas, então esse ponto dessa desorganização, de não ter uma meta e aí fazer o caminho inverso, de pensar, cara, tem coisa que eu tô fazendo agora e que é importante que eu faça agora para alguma coisa. Então, por exemplo, o atendimento, era importante que eu fizesse até pra treinar alguém muito bom pro atendimento. Mas quando que eu vou parar de fazer ele? Eu não colocava isso, sabe, eu vou parar na data tal, eu vou fazer pra conseguir montar o melhor
assim, processo de atendimento, montar os melhores arquivos, conseguir treinar alguém, gravar como que eu faço para treinar alguém, e aí eu contrato alguém para fazer e vou ter uma vez por semana uma supervisão de entender como que tá o atendimento, como que tá a satisfação dos nossos clientes. Eu não fiz isso, e aí isso me geraria mais resultado do que, por exemplo, ficar fazendo, contratar alguém e não tinha essa clareza nem do processo, eu fui criando depois, entendeu? Eu perdi tempo com isso. Só que aí vem o número 2, que tem pessoas que, na verdade, elas só tentam, tentam, tentam e não conseguem, porque essas pessoas são planejadoras obsessivas. Então, são pessoas que estão sempre planejando, elas estão sempre no campo das ideias, mas elas não estão na ação. Então, eu vejo que, por mais que eu tivesse esse problema de não planejar direito, de não estabelecer as metas, durante muitos anos eu fui assim, sabe? Eu era uma adolescente tentando empreender. Então, assim, por mais que eu não tivesse esses pontos, eu conquistei muita coisa. Por quê? Porque eu tava quase que 100% no plano da ação. Então, estar no plano da ação é melhor do que estar no plano de planejamento. Se você conseguir unir os dois, melhor dos mundos, que é o que eu faço hoje. Eu planejo, eu sei onde eu quero chegar, eu sei quais são as metas, faço o caminho inverso e aí eu vou pra ação todos os dias. Só que de forma inteligente, né? De forma focada naquilo que eu quero. Só que se eu tivesse que escolher entre um dos dois, é você fazer. Porque fazendo você vai aprendendo. Então eu demorei tempo, beleza, eu tive prejuízo de tempo financeiro, em vários pontos assim, eu demorei mais, mas eu cheguei em vários lugares. Eu tô, inclusive, contando pra você. Se eu só tivesse planejado, eu não teria esse vídeo, porque eu não teria o que contar pra você. Porque não teria nada concreto que eu tivesse feito. Estaria tudo no campo das ideias. E eu vejo que esse é o problema de muita gente, assim, ou que não começa a empreender, ou que não consegue concretizar as coisas, que a pessoa tá sempre no plano no plano do planejamento, sabe? Ela tá sempre ali, planejando, planejando, planejando e não faz. Faça. E saiba que quando você fizer, você vai errar. Mas aí, como você lida com esse erro, é o que vai ditar se você vai conseguir chegar e conquistar aquilo que você quer ou não. Se você lida com o erro pra se martirizar, pra se sentir uma bosta, pra nossa, eu não sirvo pra nada, esse negócio nunca vai dar certo, realmente não vai funcionar. Mas se você olha pro erro falando, esse erro eu não cometo mais. Eu tenho uma política muito clara aqui de erros. Eu não cometo o mesmo erro 2 vezes. Se eu cometo 2 vezes, eu já começo. Ó, o seguinte, gata, parou com essa merda. Eu posso errar sempre, mas tem que ser erros novos, porque significa que eu tô progredindo. Então, como que eu não erro 2 vezes na mesma coisa? Eu erro, eu analiso, eu olho pra esse erro, eu entendo por que que eu errei, eu entendo o que que eu tenho que fazer pra não errar. Se tiver que mudar um processo, se tiver que adicionar um negócio, e aí eu sigo em frente. Porque errar várias vezes no mesmo erro é o que fica te brecando. Você vai tentando, tentando, e aí você tá sempre voltando. Porque você tá sempre errando na mesma coisa. Então, esse é o terceiro ponto. Saiba que você vai errar, mas aprenda com o erro, o máximo que você puder. Não evita ele, não evita olhar pra ele. Olha pra ele, olha perto pra ele. Entende o que que causou ele, o que que você tem que fazer pra não cometer ele de novo. E aí você segue em frente falando, esse eu não cometo de novo. Agora eu vou cometer novos erros. E é assim que a gente vai crescendo e evoluindo, tá? O outro ponto, saber fazer e fazer são coisas muito diferentes. Tem gente que não é só o planejador obsessivo, né? Então, nesse número 4, essas pessoas normalmente são as pessoas obcecadas por acumuladores de conhecimento. Então, quando você vira um acumulador de conhecimento, é muito difícil você conseguir ver resultado concreto, porque, de novo, você não tá num plano de agir, então você não vê as coisas acontecendo. E segundo, você pode ficar com essa obesidade mental de você ficar com uma estafa mental de tanto conhecimento, né? Você vê, aí cada um vai te falar uma coisa, cada um vai falar que uma coisa é certa, cada um vai falar que você tem que ir por um caminho, e aí você paralisa. E se você paralisa, você não consegue realizar algo. Então, muito conhecimento também te paralisa. Você tem que ter o discernimento. Você tem que ter o seu caminho e aí você procura os conhecimentos certos para esse seu caminho. Porque senão, você vai ficar maluco com a quantidade de gente falando coisas. E aí você paralisa, porque ter zilhões de conhecimentos e saber como fazer várias coisas é bem diferente de fazer. Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha meu negócio há muito tempo, né? E eu olhava coisas ali que na teoria era lindo, na teoria era maravilhoso, mas na prática não funcionava assim. Porque eu fazia aquelas coisas, então eu olhava e falava, tá, na teoria isso daqui é incrível, mas quando você faz é diferente. Então nem sempre quando você estiver fazendo vai ser como no campo da teoria. Por isso que eu olho, por exemplo, quando eu sendo mentora de empresários, o meu caminho com eles é trazer aquilo que eu sei como fazer, não na teoria, mas na prática. Então eu não chego e falo como organizar, sei lá, a sua rotina estruturada para ter mais eficiência no teu trabalho, produzir mais resultado. Não é com base na teoria da organização da rotina XPTO. É tendo um negócio, é tendo me ferrado muitas vezes em rotina e falado, ó, eu cheguei nesses modelos ideais aqui. É assim que eu faço, deixa eu te ajudar a estruturar a sua.
E aí, por isso que eles têm tanto resultado. Por quê? Porque parte de um conhecimento prático. Então, esse é o outro ponto que é muito importante. E o número 5 agora, compromisso. Você tem que cumprir com as coisas que você fala pra você. Você tem que ter compromisso com aquilo que você falou que ia fazer, faça. Se você estabeleceu que você vai ter uma rotina, então segunda-feira você vai fazer isso, 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 faça essas coisas. Sabe, se você se comprometeu que você vai fazer o atendimento até tal data pra conseguir, sei lá, organizar os processos e coisa e tal, faça isso e naquela data passe o bastão, sabe? Faça as coisas que você se compromete. Porque se você não faz, você vai criando um hábito de você com você mesmo de não cumprir. E se você cria esse hábito, você cria também na sua cabeça uma baixa autoconfiança. Então você começa a achar que você não é capaz de fazer as coisas. E isso vai prejudicar as decisões que você toma no teu negócio. Isso vai prejudicar você de acreditar que você pode chegar lá. Aí você toma as decisões e atitudes erradas, você não chega, você tá sempre tentando. Estar sempre tentando é algo que mina a sua autoconfiança. E aí toda vez que algo dá errado, ao invés de você olhar como aquele erro que você tem que aprender, você olha como um motivo pra você justificar, ó, tá vendo? Não vai dar certo, tá vendo? Não fui feito pra isso. Então, o compromisso que você tem com aquilo que você se propõe a fazer é mais importante do que qualquer outro. Se você não consegue cumprir os compromissos que você faz pra você, você não vai conseguir cumprir com nenhum outro compromisso. Se eu não consigo cumprir com o compromisso de estar aqui sentada gravando esse vídeo pra você, eu não consigo cumprir com o compromisso com o André, por exemplo, porque ele vai ter que editar depois. Aí a gente vai ter um outro fluxo. Então, como que eu consigo me comprometer com ele se eu não consigo me comprometer comigo? Isso não significa que você não vai falhar. Isso não significa que eu não coloquei uma meta aqui de gravar X vídeos, talvez eu não consiga. X vídeos. Y vídeos. Uma quantidade específica, assim, o outro lá. Parece só a cabecinha do Henrique assim. Mas isso não significa que, pô, eu coloquei, vou gravar 6 vídeos. Talvez eu consiga gravar 4. Mas eu me comprometi e falei com eles, inclusive, talvez eu não consiga os 6. Mas pelo menos 4 aqui eu vou tentar colocar a meta da gente fazer. E aí, em cima disso, esse compromisso vai gerando confiança de mim em mim mesma, deles em mim, minha neles, e isso faz com que você consiga realizar coisas. Então, esses pontos são muito importantes. E o último de todos, cara, compromisso público. Eu sei que eu falo muito disso, de construir em público, mas quando você se compromete publicamente com algo, isso coloca uma pressão ainda maior para que você faça aquele algo. Então, se você se compromete e fala, eu vou fazer isso, então agora você não tem um compromisso só com você, porque a gente é muito bom em quebrar compromisso com a gente. Sabe, eu vou, sei lá, treinar todos os dias e coisa e tal. E você fala isso pra todo mundo, fala pras pessoas, existe aquela vergonha pública de você não realizar. Então isso é ainda mais pressão pra que você faça. E a gente precisa de pressão pra fazer as coisas, sabe? Então, eu gosto de mostrar, por exemplo, eu mostro assim, a gente construindo, sempre fiz isso, construindo um negócio, a gente vai fazer isso. Tem coisas que às vezes você não vai conseguir fazer, mas você vai conquistar muito no caminho tentando fazer aquela coisa. Então eu falo, por exemplo, o Sparks, que é a nossa empresa de mentoria empresarial, né? Uma empresa que a gente ajuda empresários a chegarem em lugares melhores e patamares maiores dos seus negócios através daquilo que a gente faz de melhor, que é mentalidade, posicionamento de negócios, estratégia de conteúdo para geração de lead qualificado, negócios educacionais e mentorias e vendas. Esses são os nossas alavancas e pilares que a gente mexe ali. E é um híbrido de consultoria com mentoria, né? A entrega é muito diferente, então é muito focada, tem o personalizado, mas tem o grupo, é muito maneiro. E quando eu falo, cara, já é o grupo de mentoria relacionado a conteúdo com o valor mais alto, né, e o preço mais alto do Brasil. Mas não só isso, ele vai ser o maior e mais forte. Então a gente vai ter mais membros e com uma qualidade absurda e é o que mais vai gerar resultado. Eu coloco e me comprometo, eu falo, a gente vai ter sempre a melhor NPS, melhor entrega dentro de uma liga que a gente tá. Então esse compromisso faz com que todo mundo aqui tenha pressão. A gente já tem esse melhor NPS, melhor entrega. Só que agora a gente tem que se manter dentro disso. E aí, pra isso, todo mundo se movimenta. Eu tenho que fazer entregas cada vez melhores. O Rafa tem que qualificar cada vez melhor as pessoas que entram e eu também. Sabe? Todo mundo que tá envolvido, a Letícia, a Sofia faz um trabalho melhor. Então, todo mundo do time fica com essa pressão de fazer a parada que a gente se comprometeu. E isso é tudo acordado junto. Então, faça publicamente esse compromisso. Porque isso vai te trazer mais pressão pra conseguir realizar. E lembre-se, cara, ninguém aqui tá pra ser perfeito. Ninguém aqui é perfeito. Você não precisa ser perfeito, você não precisa acertar o tempo inteiro, você não precisa ser aceito pelos outros pra conseguir criar algo legal, você não precisa saber tudo pra começar.
mas você precisa fazer e você precisa querer melhorar para conseguir conquistar, para conseguir chegar onde você quer, entende? E muitas vezes é achar que você precisa de tudo isso que você não precisa, que eu falei, que te paralisa e te impede de chegar lá. Não é seu potencial, não é que você não foi feito para isso, é que você tá se paralisando o tempo inteiro por achar que você precisa de coisas ao invés de uma atitude, ao invés de mudar a tua cabeça, o jeito que você pensa, sabe? Então, isso daí eu espero que te ajude de coração, independente do negócio que você tem, ou independente do momento que você esteja na sua vida, e pode contar comigo e, enfim, com o canal aqui para os conteúdos te ajudarem, tá? Beijo no seu coração, espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha com alguém que você gosta pra gente chegar em mais gente. Comenta aqui também, se você não deixou o like, já deixa também. A gente faz vídeos novos toda semana. Eu sempre coloco vocês, né? Tô sempre eu gravando, mas é porque o André também tava gravando. Então tem vídeos novos toda semana pra te ajudar a aprender coisas de uma forma mais rápida, encurtar o teu caminho e gerar mais resultado na sua vida. Então conta comigo. Se precisar de qualquer coisa também, nossas empresas aqui, os links importantes ficam na descrição. E fique por aqui. Te encontro no próximo vídeo. Beijo!